Amém? Amém. Podemos sentar. Boa noite, meus amados irmãos. A paz de Jesus, o amor de Maria, os cuidados de São José, a proteção de São Miguel Arcanjo e o fogo do Espírito Santo esteja com cada um de vocês. Amém? Amém. Quem trouxe a Bíblia, a palavra de hoje vai estar em Romanos 10, do versículo 4 seguinte. Romanos 10, versículo 4 seguintes. Meu nome é Wellington, sou casado há 23 anos e eu sou rindo de data, eu de lembrar. 23 anos, é isso mesmo? Temos 3 filhos, fazemos parte da paróquia de São Miguel Arcanjo, do Ministério de Pregação, participo do grupo de oração Semente de Amor, que acontece toda quinta-feira na paróquia lá de São Miguel. Somos ministros e participamos ainda também da pastoral da família. Amém? Vocês estão bem, sim ou não? Sim. Certeza? Sim. Então se anima, povo de Deus, pelo amor de Deus. Eu não vim para um velório, eu vim para um casamento. Quando é um casamento, acontece o quê? Festa. Sim ou não? Sim. Então, vamos para a palavra. Romanos 4 fala assim: porque Cristo é o fim da lei, para justificar todo aquele que crê. Ora, Moisés escreve na justiça que vem da lei. O homem que a pratica viverá por ela. Mas a justiça que vem da fé diz assim: não digas em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto o Cristo, ou quem descerá do abismo, isto é, para fazer voltar Cristo dentre os mortos. Que diz ela, afinal? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Essa é a palavra da fé que pregamos. Portanto, se com tua boca confessares que Jesus é o Senhor, e se em teu coração credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. É crendo de coração que se obtém a justiça, e é professando com palavras que se chega à salvação. A Escritura diz: todo que nele crê não será confundido. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Meus amados irmãos e irmãs, quando fui convidado para estar aqui nessa noite com vocês, entrei em oração, pedi a Deus o discernimento daquilo que Ele queria para mim e para vocês. Aquilo que Deus queria desejar falar aos nossos corações. Porque todos os dias o Senhor deseja falar conosco. Todos os dias o Senhor Ele quer conversar com cada um de nós. Mas para que isso aconteça, é preciso abrir os nossos corações. Antigamente, no Antigo Testamento, os cristãos, aqueles que acreditavam no Senhor, quando eles iam rezar, quando eles iam oferecer, encontrar com Cristo, eles rasgavam as suas vestes. Era para dizer: Senhor, eu abro, me entrego totalmente a Ti, para a Tua vontade, para o Teu desejo, para o Teu querer. Por isso que eles rasgavam as vestes. Quando Jesus veio, já não precisava mais rasgar as vestes. Hoje, nós não precisamos rasgar mais as nossas vestes. Sabe o que é que a gente precisa rasgar? Rasgar os nossos corações. Para que assim Deus possa penetrar profundamente em nossas vidas e transformar a nossa vida. Porque nós não podemos fazer nada, meus amados irmãos. Somos todos servos inúteis, como mesmo a palavra diz. Como a palavra diz, nós não somos nada. Mas o Senhor se faz necessitar de cada um de nós. Se faz precisar de cada um de nós. O Senhor
Ele deseja ardentemente. O Senhor necessita ardentemente, meus amados irmãos e irmãs, pela nossa salvação. Que nós se tornemos verdadeiros adoradores, verdadeiros santos e santas. É esse o desejo de Deus. E esse foi o projeto de Deus para nós, do Antigo Testamento até o Novo Testamento e até os dias de hoje. Ele quer fazer de cada um de nós santo. Sim ou não? Sim. Vocês estão muito calados. Sim ou não? Sim. Então, meus amados irmãos, veja bem, que no Antigo Testamento, aquele povo vivia em rebeldia, vivia em adultério, vivia em uma vida mundana. Eles viviam em tudo aquilo que era afastava-se da graça de Deus, se afastava da presença de Deus. Sim ou não? Sim. Mas Moisés veio para libertar aquele povo sofrido que estava também preso com os faraó. Ele veio libertar. E Deus quer nos libertar na noite de hoje também. Amém. Mas para que isso possa acontecer, é preciso rasgar O coração. Não ouvi nada, estou surdinho hoje. Precisa rasgar o quê? O coração. Vocês não compreenderam ainda. Precisa rasgar o quê? O coração. Não, precisa rasgar, você tem que dizer assim, rasgar o meu coração. Eu preciso rasgar o meu coração. Porque o Elton é nada. Mas para que Deus possa agir na sua vida, agir no seu viver, é preciso eu rasgar o meu coração e dizer: vem, Senhor, fazer a tua vontade em mim. E Ele tem muito a fazer, meus amados irmãos, para aqueles que se deixam se rasgar o coração. Veja que não foi necessário para aquele povo criar leis. Houve os 10 mandamentos para ser cumprido e assim alcançar as graças necessárias. Isso no Antigo Testamento. No Novo Testamento o Senhor reduziu tudo. E disse o quê? Amarás o Senhor. Como é? Vocês não sabem não? Não, mentira isso, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e a sua... Vamos, meus irmãos? Ouvi alguma coisa aí saindo por trás. Meus amados irmãos, Ele reduziu tudo. Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Pergunto a vós, nós tem se amado a si mesmo? Você tem amado a você mesmo? Você tem se amado verdadeiramente? Você tem buscado a justiça de Deus na sua vida? E se entregado verdadeiramente para a ação de Deus na sua vida? Porque a gente amamos muita coisa no mundo. Amamos nossos pais, nossa mãe, nossos filhos, quem tem filho, irmãos, primos, namorado, casado, noivo, enfim. Mas você tem se amado? Porque eu só posso amar o próximo quando eu me amo. E o Elton, meus amados irmãos, esse que está falando a voz, ele não se amava. Ele não tinha um pingo de amor. Vou contar uma história de um jovem que, aos 8 anos, a família dele resolveu colocar ele na catequese da primeira Eucaristia para iniciar a sua ação dentro da igreja. E assim foi feito. Comecemos a caminhar para poder receber a Eucaristia. A graça da Eucaristia aconteceu quando foi o Papa João Paulo II estava aqui. Primeira Eucaristia foi diretamente com o Papa João Paulo II. Ele teve a oportunidade, eu tive a oportunidade de receber a Eucaristia do Santo Padre o Papa, na época.
Deus tinha um propósito na minha vida. Deus tinha uma missão na minha vida. Eu tinha rasgado o meu coração, mas com o passar do tempo eu deixei o meu coração cicatrizar. De que forma? Da forma que eu não ouvi mais a Deus, me afastei do caminho de Deus. Uma parte da minha outra família vivia no espiritismo. E o inimigo, como vocês sabem, ele só quer uma pequena brecha. Ele entrou na minha vida, eu permiti que ele entrasse em minha vida e ele me afastou do caminho de Deus. Passei longos anos servindo a outros deuses. Não era um Deus, a outros deuses. Em torno de 20 anos, mais ou menos, servindo a outros deuses. Porque o inimigo sabia do propósito que tinha para mim. Que Deus tinha para mim. Na minha vida, na minha família. E me afastou dele. Onde nessa vida eu conheci Charlene. Quando eu conheci Charlene, eu era macumbeiro. A palavra normal, desculpe a expressão. Né? Era espírita e Charlene católica. E era aquela coisa, eu escondi dela, enganei a ela, dizendo que era católico, fui para um grupo de jovens, porque eu via ela passando na rua que a gente morava, vi ela e disse, opa, quero essa menina e vou ficar com ela. Então, quando eu descobri ela, onde ela ia, para o grupo de jovens da Igreja Católica, disse, e agora? Vou ter que ir atrás dela. Fui, fiquei indo, frequentava, mas não deixava a macumba. Era um pé no céu e outro pé no inferno. A realidade é essa. Então aí fui vivendo. Depois de passado certo tempo, Charlene descobriu tudo. Já saí da igreja mesmo, já não era da igreja. Saí e fiz com que ela viesse para a minha religião. Sendo que, quando a pessoa realmente rasga o coração e é firme com a graça de Deus, ela ia comigo. Mas ela ia com um propósito. De rezar o texto para mim. Todos os dias que eu levava ela, obrigava ela a ir, ela ia comigo, mas estava lá. Eu batendo a macumba e ela, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Eu batia a macumba e ela, Ave Maria, cheia de graça, é convosco. Passou-se os anos dessa mesma forma. Certo tempo, muitas vezes chegava para ela, minha mãe, ela dizia para minha mãe, eu não vou mais não, porque essa não é minha religião. E minha mãe disse, você que escolheu ele, você vai e continue rezando, não pare de rezar, porque ele vai sair. E assim aconteceu um certo dia. A mãe de Charlene adoece, entra em depressão. A mãe de Charlene era protestante. As coisas totalmente loucas, as coisas de Deus é louco, né? A mãe de Charlene, doente, protestante, adoece de depressão e diz a mim e a ela, eu só vou ficar curada, que Deus tinha revelado a ela, que ela só ia ficar curada da depressão se ela fosse para uma missa de cura e libertação. Eu disse, oxi, a senhora é católica, a senhora é protestante, eu macumbeiro, que danada a gente vai fazer lá na igreja? Não, vamos comigo. Enfim, foi eu, Charlene, meu menino, que já era nascido, e fomos embora. Quando chega na igreja, na catedral, a véia inventa de quê? Cair. Quando eu tiro ela do carro, ela cai e diz, eu não aguento ir com minhas pernas, você vai ter que me pegar e levar lá para dentro. Lá vai eu pegar ela, assim, entrar dentro da igreja, aí se eu não vou entrar dentro da igreja, vai entrar, porque como eu vou entrar assim, eu não consigo ir sozinha. Peguei ela, botei no braço, levei ela e entramos. Quando entrou, deixei ela lá no banco e fiquei na porta a olhar. Eu vou ficar aqui na porta, já que eu estou aqui mesmo, não tem para onde eu ir. Lá fora, quem conhece a catedral sabe que é quente, né? Ali ao redor, embora que eu ficasse dentro do carro, mas era quente. Fiquei na porta. E a cura de oração, missa de oração por cura e libertação com
a intercessão de São Miguel Arcanjo. Fui acompanhando aquilo tudo que estava acontecendo. Padre Robson era quem estava lá. E Padre Robson, em suas homilias, olhou para minha cara e me revelou tudo aquilo que eu tinha feito. E era que eu era macumbeiro, traía minha esposa, que eu vivia num mundo de perdição. E eu olhei para ela e para minha sogra e disse: foi uma de vocês que foram entregar a minha vida a esse homem aí. Alguém de vocês falaram para esse homem? E elas só faziam balançar a cabeça que não tinha sido elas que tinham falado. Mas mesmo assim continuei ali. E ali começou um trabalhar do Espírito Santo em minha vida. Um fogo, um calor, uma agonia dentro de mim. E eu disse: eu vou ficar doido, eu vou morrer. E começa o passeio do Santíssimo. Todo mundo sabe que o passeio do Santíssimo, o padre tem que ir de frente primeiro, para depois ir para as laterais e assim sucessivamente. Ele quebrou todo o protocolo. Veio diretamente para mim. Chegando diante de mim, Jesus e ele, e eu olhando para Jesus, Jesus olhava para mim, eu não via mais o rosto da história, mas sim eu via Jesus. E ali eu caí. Caí e renasci um novo homem, para a honra e glória de Deus. Glória a Deus. Assim uma nova criatura. Um homem que era macumbeiro, que era pai de santo, que tentou até colocar um terreiro dentro da sua casa, foi caído tudo por terra. E Deus me levantou. Levantou um novo homem. Passei 7 anos de nossa vida, eu e Charline, dedicado à igreja, em missão, resgatando família. Dentro da Renovação Carismática Católica, surgiu a oportunidade de nós coordenar na paróquia, chamado Ministério para as Famílias, que é o encontro de casais da Renovação Carismática Católica. E lá atraímos, junto com um trabalho grande, mais de 200 famílias. O inimigo não ficou satisfeito. O inimigo ele não fica satisfeito com isso. Então, o inimigo disse: como é que eu vou agora agir na vida deste camarada e tirar ele desta vida? Ele usou a bendita da ganância, dizendo-me que ia dar um emprego, porque eu tinha aquela vida totalmente. Passei 6 meses desempregado. Dentro desses 6 meses desempregado, entrei em depressão, mas estava dentro da igreja. E assim fui fortalecido com a comunidade, com o pessoal da igreja. Os padres deram-me um total apoio. E assim foi. Mas aí veio a ganância do dinheiro. Eu precisava de mais dinheiro do que já tinha. E assim o que o inimigo me deu? Um emprego para viajar. E eu me afastei novamente dos caminhos de Deus. Bati os 4 cantos do Nordeste. Cheguei ainda no Pará, Minas Gerais, Goiás. E tudo isso foram quantos anos? 7 anos? Mais 7 anos, né? Mais 7 anos fora de Deus. Da ação e da graça de Deus na minha vida. Onde o Hélito não voltou para macumba. Mas o Hélito voltou a fazer tudo aquilo que era proibido para um cristão. Voltou a pecar, a beber, a fumar, a entrar numa vida mudando novamente, a fazer minha esposa sofrer, e já tínhamos Maria, a fazer meus filhos chorar. Com minha distância, morava no trabalho e visitava a minha casa. E o inimigo botava na minha mente que eu estava dando o melhor para a minha família. Na realidade não. Eu estava me afastando da graça e do amor de Deus. Das missões a qual eu tinha. E nesse período, muitas vezes eu estava aqui em Poço Branco. Antes de cair novamente. Resgatando jovens com os meninos, com os outros pessoais aqui. Nas outras comunidades aqui vizinhas, em várias missões a gente estava.
E a graça de Deus acontecia não porque o Wellington merecia, mas Deus se fazia necessitar de Wellington para que a graça acontecesse. O Wellington é nada. O Wellington é nada. Mas assim Deus usava para se resgatar famílias, se resgatar jovens, resgatar homens e mulheres para Deus. Com essa outra queda, meus amados irmãos, foram mais 7 anos afastados de Deus. 7 anos perdidos da minha vida. Então, meus amados irmãos, houve a graça de Deus. Fui para o Pará. Quando cheguei no Pará, o inimigo ia me levar. Por que o inimigo queria já me matar? Porque a oração estava tão intensa lá em casa, de minha esposa e de minha filha, rezando o rosário da madrugada, rezando o texto das 6 horas, rezando de todo o tempo, todo o momento, pela minha nova conversão de novo. O inimigo sabia que em qualquer momento eu podia me abrir novamente a Deus. E assim aconteceu. Cheguei para Charline e disse: Charline, fora os acontecidos lá no Pará, que ia morrendo 3 vezes, mas Deus livrou. Quando eu cheguei em casa, eu disse a ela, aí Deus disse a ela: Wesley, Deus disse que você é filho dele, e ele tudo que precisar fará para deixar você vivo novamente. Ele não vai deixar você cair. E meu medo, só tenho medo de uma coisa. Eu não me importo com sua vida como está. Só tenho medo de uma coisa em sua vida. É que você morra. E morra em pecado. Porque você morrendo em pecado, você não vai para o céu. Você vai direto para o inferno. E eu não quero isso. Porque eu lutei para que você seja salvo. Lutei para que você seja um homem abençoado como você era. Que saía juntos, eu, você e nossos filhos em missão. E aquilo foi botando na minha cabeça, foi entrando. O meu ex-patrão foi e disse: você precisa ir para a Bahia. Aí ela teve medo. Porque a Bahia, todo mundo sabe qual o lugar da Bahia. Que lá é mais frequente o culto africano. A macumbaria, a forma deles lá. Então, ele me enviou para ir trabalhar lá. Passei 40 dias trabalhando lá. Mas, aquilo que ela tinha me falado, tinha ficado no meu coração. E ficando no meu coração, eu procurei um sacerdote. Isso aconteceu em maio, do final do mês de abril para a entrada de maio do ano passado. E confessei-me com o sacerdote. E ao me confessar com o sacerdote, passei 31 dias comungando. 31 dias bebendo de novo da graça. 31 dias vivendo o Pentecoste verdadeiro em minha vida. 31 dias Nossa Senhora cuidando de mim. 31 dias o Senhor me acariciando, meninando. E ela sem saber. A única coisa foi que ela sabia, que eu liguei para ela e disse: Charline, reza por mim. Pede aí aos irmãos e você principalmente, reza por mim. Porque eu estou aqui passando por tentações. E são tentações que no momento eu não posso explicar a vocês qual eram essas tentações. Mas eram tentações de passar os 31 dias sem dormir. Foram 31 dias de sofrimento. 31 dias sem saber o que era dormir. Saía para trabalhar de manhã,
Voltava à noite, tentava cochilar e não conseguia dormir. Mais para frente eu posso contar como foi isso aí. Mas hoje ainda não é o momento de falar. Liguei para a Charline. Ela entrou em oração e ela disse: Wellington, se você está passando por tentação aí, aqui eu também estou. O inimigo, ele é sujo, meus amados irmãos e irmãs. Na minha casa só estava a Charline e minha filha. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas Charline, ao dormir, algo pegava na garganta dela e dizia: para de rezar. Porque ali, ela não sabia que eu estava comungando já estava na graça de Deus. Mas o inimigo pedia para que ela parasse de rezar, porque a minha conversão estava se tornando novamente. E dentro desses 31 dias, estava morando dentro de uma mansão, sozinho lá na Bahia. Não tinha ninguém, não tinha vizinhos ao meu redor. E a casa, pessoas passeavam, andavam, pedras jogavam em mim, puxavam meus braços. E eu vim embora. E de lá eu disse a Charline: vou voltar para os caminhos do Senhor. E ela disse: está certo, quando você voltar, será bem-vindo novamente. Uma Santa Missa, a gente lá. Foi ela e Maria comungar. Foi só Charline comungar. Maria não estava comungando ainda. E quando Charline foi comungar, eu entrei na fila, que tinha o costume sempre de Charline na frente e eu atrás. E ela entra na fila da comunhão e eu entro atrás e ela sem ver. E ela recebe o Senhor. Quando recebe o Senhor, que vai virando, ela me vê. E não acredito naquilo. Eu tinha voltado para o Senhor. Glória a Deus. Eu tinha voltado para a graça do Pai. Os filhos que tinha saído de presença da graça do Pai, tinha voltado. E eu não voltei como um qualquer. Como um filho pródigo. O Senhor fez da mesma forma comigo. Me deu vestes novas. Me deu um anel no dedo. Porque quando eu estava nesse mundo perdido novamente, a minha aliança eu tinha já jogado nos peitos dela. Dizia que eu não queria mais. Então eu peguei de volta a minha aliança. O Senhor me deu vestes novas. Que vestes novas é essa, Wellington? A de ser ministro da Eucaristia. Eu, servo inútil, aquele que estava lá na lama, volta para o Pai e o Pai diz: filho, agora é você que vai me dar aos seus irmãos. E eu poderia pegar, porque é normal a gente comungar ao Senhor, né? O ministro ele vem, bota na boca, você bota na mão, você pega e coloca ali, é rápido. Você não pode ficar segurando. E eu quantas Eucaristia estou dando aos meus irmãos. Estamos em missão, indo para a casa dos idosos, levar a Eucaristia para aqueles que não podem ir para a Santa Missa. Acontece a celebração e eu entrego a Eucaristia. Aquelas pessoas enfermas, que mais necessitam de Jesus. Então, meus amados irmãos e irmãs, esse é o meu testemunho. Isto foi tudo que eu vivi. E agora, eu estou em uma nova vida. Uma vida com Jesus. Uma vida com o Senhor. Jovens, homens, mulheres, tenham a certeza. O inimigo, ele vai fazer de tudo
para lhe tirar da vida de Deus. De tudo. De tudo. Mas saiba que Deus, se for preciso, Ele troca reinos por nós. Ele dá a vida novamente por nós. Ele faz tudo o que Ele fez por você. Ele faz tudo novamente para te ver feliz. E ver um homem que vai sair aí em missão e vai resgatar jovens, vai resgatar famílias. Onde muitos disseram, esse aí não tem futuro. Tem futuro. Deus tem um futuro muito grande e maravilhoso para cada um de nós. Mas que possamos rasgar o nosso coração. Rasgue verdadeiramente. Porque você rasgando, meus amados irmãos e irmãs, Deus, Ele faz a promessa acontecer. Eu e Charlene vivemos agora, esses últimos anos, de janeiro para cá, muitas graças em nossas vidas. As graças não é que aconteceu na minha vida e na de Charlene, não. A graça aconteceu na vida daqueles irmãos que é onde a gente estamos. A gente pôde beber da graça na vida daqueles que estavam ao nosso lado. Onde tinha casais querendo se separar, voltaram à união. Voltaram a se amar. Como dizia Padre Tiago, voltaram a se encontrar à noite. Onde a gente juntos, dentro de outros caminhos da Igreja Católica, como o ECC, vimos a graça acontecer dentro de um grupo. Não foi só por aí não, meus amados irmãos. Deus está fazendo e vai fazer muito mais ainda. Mas é preciso rasgar. Não vi não. É preciso o quê? Rasgar o meu coração. Não vi ainda. Estou surdinho. É preciso rasgar o quê? Meu coração. Coração. Vocês estão dispostos a rasgar verdadeiramente o coração de vocês? Sim ou não? Sim. Mentira. Esse sim é tão fraco que foi para mim. Agora um sim para Jesus. Vocês têm coragem de rasgar o coração de vocês para o Senhor? Sim. Agora eu acreditei. Temos que ter convicção, meus amados irmãos e irmãs, em nossas palavras. Eis que a palavra de Deus diz: ai, que eu chegasse e encontrasse vocês quente. Oxalá diz: ou quente ou frio, porque morno eu vomito. Então temos que ser quentes, cheios, transbordando do Espírito Santo. Deus, Ele quer fazer uma reviravolta do bem na sua casa, na sua família, em todos aqueles que estão ao seu redor, até seus familiares. Não é só na sua casa. A graça chegou na sua casa, mas da sua casa vai irradiar para os outros lados. Vai multiplicar. Você será multiplicadora. Sabe a história da semente que foi lançada? Você é essa semente. E você é a semente boa, que está sendo germinada. E vai dar muitos frutos. O Senhor já deu a você. Cabe você dizer: eu quero, Senhor. Eu vou, Senhor, fazer. E será canal de muita graça. Porque a fonte, meus amados irmãos e irmãs, não é pouca não. É muita. Vocês já viram quando estoura um cano? Como jorra água? Sim ou não? Sim. É dessa forma que Deus quer fazer com você. Esse grande cano. Ele quer que você jorre bastante água. Água fecunda, limpa. Que onde você vai tocar e vai dizer assim: seja salva tu e tua casa. Irá acontecer. Porque Deus só irá fazer com aqueles que perseverarem. Se você não perseverar, meu irmão, minha irmã, não vai alcançar essa graça. E meus amados irmãos,
tenho ainda uma coisa para dizer. Dentro de tudo isso que eu já falei, o inimigo ainda ele não está satisfeito com o que está acontecendo comigo. Tenho provas aqui no meu celular. Eu estou desempregado. Graças a Deus não está faltando nada lá em casa. Mas o inimigo é tão sujo. Como eu estou sem trabalhar, ele manda meu ex-patrão ligar para mim e para me oferecer um novo emprego de volta. Para que eu possa me afastar da graça de Deus. Então, meus amados irmãos, o inimigo não quer ver vocês caminhando, não. Na graça de Deus, não. Se vocês estão aqui, é um grande propósito de Deus. Não é o Wellington, não é Luiz, os outros meninos, a irmã que chamaram, apenas fizeram um convite, os outros irmãos que fizeram um convite a vocês. Apenas eles foram um instrumento de Deus. Foi um celebrar aqui, que aconteceu muitos anos aí atrás. Eu pregando aqui, e Deus tocava muito forte no meu coração uma mensagem para um jovem. Novo esse jovem. E Deus dizia muito forte ao meu coração que esse jovem ele ia ser canal de graça. Esse jovem ele ia levar outras pessoas à graça de Deus a qual ele tinha encontrado. E eu disse, meu irmão, você vai ser pregador. Deus está revelando que você será um grande pregador. E você vai resgatar pessoas, vai resgatar famílias, jovens, principalmente, através do seu sim. E essa pessoa se chama Luiz. E teve um momento da vida dele, que alguns já sabem, que ele se afastou também de Deus. E eu também estava afastado junto. No mesmo período a gente estava afastado da graça de Deus. E Deus tocava muito forte no meu coração. E dizia, ei, lembra da promessa que eu fiz a ti? Eu disse a ti que ia realizar na vida daquele jovem? Fiz uma celebração aqui e vi esse jovem de volta. E eu ainda não estava voltado. Eu não tinha retornado ainda. E ele olhava para mim. E eu olhava para ele e via a promessa de Deus. Só Deus falando comigo ali do lado. Dizia, olha, a promessa que eu disse a tu está de volta. Cadê tu? Está faltando tu. Por insistência, não sei se vocês conhecem Júnior. É o meu compadre que veio participar da celebração. E eu vim por insistência. E vi esse jovem aqui. E com o passar do tempo voltei novamente, como agora estou. E hoje em oração, Deus fazia lembrar tudo de novo. Ser jovem é que nem esse menino assim, novinho. Tinha cabelo ainda. Deus dizia, olha aí a promessa se cumprindo. E ele mostrava tudo isso aqui, na época. Eu não entendia. Só apenas disse a você, você vai ser um grande pregador. Não foi assim, irmão? Foi. Mas Deus tinha mostrado isso aqui, mas eu guardei. Guardei no meu coração, porque era a promessa dele. E precisava se cumprir. E quando você hoje chama eu aqui, que eu vejo no Instagram todo aquele movimento, que tudo está sendo conforme a vontade de Deus. É gratificante, meus amados irmãos. Eu, o Ezo, não sendo merecedor de nenhuma graça de Deus, nem dele falar comigo, de maneira alguma, não sou merecedor. Eu estou num PHN, por hoje não peco, por hoje não, por hoje não, por hoje não. Mas mesmo assim o Senhor se faz usar de mim para salvar almas. Da mesma forma, Ele quer usar cada um de vocês.
mas que você precisa rasgar seu coração. Eu quero que isso entre na mente de vocês. Eu preciso rasgar o meu coração. Eu preciso rasgar o meu coração. Porque uma vez você rasgado o seu coração, não vai acontecer com você do que aconteceu comigo. De eu ter caído. O cair é do homem. O levantar é de Deus. Mas se você rasgar o seu coração e deixar Deus entrar, verdadeiramente, vocês não irão cair. Vocês sempre estarão de pé. Mesmo com algumas tribulações, com algumas provações, mas estarão de pé. Por quê? Porque vocês sabem que tudo aquilo ali será passageiro e será resolvido pelo nome de Jesus. Amém. Então, meus amados irmãos e irmãs, abra o coração de vocês. Deixe Deus agir verdadeiramente. Ele quer agir verdadeiramente na sua vida e na minha vida. Mas para que isso possa acontecer, é preciso rasgar o nosso coração. Por isso que eu estou repetindo muitas vezes. Porque dentro do nosso coração habita o Espírito Santo. Dentro do nosso coração, ao comungar, o Senhor nos faz templo e morada dele. Ao comungar, eu não vejo mais a minha irmã ou o meu irmão, mas eu vejo o Cristo que habita nele. Somos falhos? Somos. Mas o Senhor mostrou que é capaz, que nós seríamos capazes de passar por tribulações e por provações. Passar em frente ao pecado e não cair nele. Porque é preciso estarmos firmes na oração. Confissão, Eucaristia e oração. É onde nós sustentamos, amados irmãos. É onde nós se sustentamos. E agora nessa chamada do meu ex-patrão, novamente, eu olhava para Charlene e Maria Clara e meu menino ficava agoniado. Meu pai vai voltar àquela vida dele. E a gente entrou em oração. Eu de um lado, Charlene do outro, e Maria do outro e o meu outro filho do outro. E Deus tocar no meu coração. Tenha calma. Nada vai ser em vão. Tudo ao seu tempo. E assim está se cumprindo. Tudo ao tempo do Senhor. Amém?